Vamos voltar agora a alguns conceitos fundamentais. Nós estamos já trabalhando as ideias básicas da macroeconomia, das flutuações da renda, apresentamos alguns números, mas não delineamos com clareza os conceitos e as formas de mensuração que vamos ter que fazer de agora em diante, trabalhando com as evidências atualizadas que nos permitem pensar já a conjuntura da economia global neste momento. Então vamos reiniciar por esse prisma, trabalhando um pouquinho os nossos agentes econômicos principais, que é uma categoria que os economistas utilizam para caracterizar um determinado perfil de inserção produtiva e de gasto na economia. Então a empresa, no sentido econômico, ela envolve aquele agente econômico que transforma insumos em produtos e é responsável, dentre outras coisas, mas o que lhe é específico é o gasto em investimento, a aquisição de máquinas e equipamentos que ampliam a capacidade produtiva. Nós temos as famílias, nós temos os governos, nós temos o resto do mundo. Vamos olhar como é que esses agentes interagem nos mercados, para que possamos aí discutir as flutuações da renda numa aproximação genérica também, sem um detalhamento teórico dos diversos modelos. Então, um pouco a enfatizar essas diferenças da micro e da macroeconomia. Então, os agentes econômicos e os fatores de produção se relacionam. As empresas ofertam bens e serviços e são responsáveis pela geração da produção desses bens e serviços e a criação de empregos. Demandam, portanto, fatores de produção, como o trabalho, máquinas e equipamentos, que são bens responsáveis por investimento nesse sentido macroeconômico, e insumos diversos. Empresas compram bens e serviços de outras empresas. A análise de matriz insumo-produto vai permitindo que se vislumbre dentro de uma economia como um setor está ligado a outro setor. As famílias, por sua vez, representam este agente econômico que oferta trabalho, por um lado, e que demanda bens e serviços, e, portanto, é responsável pelo consumo final de bens e serviços. Os governos representam também a oferta de bens e serviços, serviços diversos, como educação, saúde, que não são necessariamente bens públicos. O conceito de um bem público é muito restrito, aquele bem que eu não consigo excluir o consumo de outro quando eu estou consumindo. Então, quando eu adquiro um suco num restaurante ou num bar, aquele suco é de minha propriedade exclusiva. O fato de eu consumi-lo exclui que outros indivíduos o consumam. A existência da educação não é exatamente essa característica, né? Ela tem um efeito positivo para o conjunto da sociedade, não só para quem consome, que são as externalidades positivas. Então isso é uma natureza mais geral do que aquele consumo de um bem privado, porém não é um bem estritamente público, como a segurança pública, que eu não consigo excluir. Eu posso excluir da educação, né, ou da saúde, o acesso específico de um indivíduo ao consumo daquele serviço em um determinado momento. Então, o caráter não competitivo e não excludente é o que caracteriza um bem público. O fato de um consumir não exclui que o outro consuma. Se eu tenho segurança pública, estabilidade monetária, segurança externa, todos os indivíduos dentro daquele país têm acesso àquilo sem que o consumo de um exclua o do outro. Isso caracteriza tipicamente o bem público. Então, há bens públicos, há bens privados, há bens que têm características, alguns chamam de semipúblicos ou bens meritórios, até porque envolvem a geração de externalidades. E os governos, em geral, oferecem esses bens e esses serviços. Também, os governos demandam bens e serviços. Nós vamos observar isso como evolui ao longo do tempo nas próximas aulas, que discutem a regulação econômica e a política econômica e o papel do Estado na economia. Esse papel vai mudando com o passar do tempo. Então vamos olhar um pouquinho mais, olhando alguns números para vocês visualizarem essas dimensões. Ainda numa visão agregada sobre economia, nós vamos observar o que nós denominamos de oferta agregada e de demanda agregada. O que é oferta agregada? É tudo aquilo que está disponível na forma de bens e serviços numa economia num certo período de tempo. Então, essa oferta se decompõe entre o que eu produzo dentro da economia, que é o produto interno bruto. O nosso Y representa o produto interno bruto, e aquilo que eu importo. Então, parte da minha oferta agregada são os automóveis que eu produzo aqui na nossa economia, e uma parte são os automóveis que eu importo. Uma parte dos componentes que fazem parte do automóvel são produzidos no país, e a outra parte é importada. Então,
Em conjunto, o que eu produzo e o que eu importo, nós temos a oferta agregada. E isto é gasto de alguma forma. Ou bens e serviços que as famílias adquirem, é o consumo de bens e serviços, que é o C, né? O nosso PIB é o Y, M são importações. O C é o consumo final das famílias, o I é o investimento que as empresas fazem, adquirindo máquinas, equipamentos, construindo estruturas físicas novas às suas empresas. Dentro do agregado macroeconômico investimento também está a construção residencial civil e variações de estoques. Então são aqueles bens e serviços que eu não estou consumindo no período corrente e que criam capacidade produtiva para o futuro. O G representa o consumo de bens e serviços finais por parte dos entes governamentais. Nós vamos ver que ao redor do mundo esse é um componente importante do gasto, né? Para fazer com que os estados, né, ou o Estado enquanto ente nos seus distintos níveis, governos centrais e locais, ofereçam serviços, ofereçam bens para a sociedade, que a sociedade demanda, o Estado precisa gastar. Então, para que haja educação, tem que ter a aquisição de insumos para a educação, são as canetas, é o papel, tem que se pagar serviços como energia elétrica das escolas. Para que se ofereça saúde, eu tenho que comprar remédios, equipamentos e assim sucessivamente. Então, o funcionamento da oferta de bens e serviços envolve a aquisição também de bens e serviços. A escola vai oferecer merenda. A merenda é adquirida por empresas que estão produzindo, né? E existe o resto do mundo, que são empresas, famílias e governos que adquirem aquilo que eu estou produzindo dentro do país. Em equilíbrio, a oferta agregada é sempre igual à demanda agregada. A visão de equilíbrio não significa que a economia está bem, que todos estejam bem, né? Não significa dizer que há pleno emprego. Equilíbrio aqui significa que a oferta é igual à demanda agregadamente. Se nós passamos a importação para lá, por outro lado nós temos as exportações líquidas, o nosso PIB, né, pelo lado da produção, corresponde pelo lado da demanda ao consumo, ao investimento, ao gasto do governo e às exportações líquidas. Então, aquilo que eu estou produzindo, uma parte é consumido pelas famílias, pelos governos, pelas empresas ou pelo resto do mundo. Notem também que as contas nacionais, desde a forma, né, que inicialmente a mensuração da riqueza e do número de atividades nas modernas economias de mercado, essa mensuração passa a ser pensada pelos economistas fisiocratas, pelos economistas políticos na sequência, né, se parte de uma ideia de que o ato de produzir gera renda e isso é a fonte do gasto. Então, quando eu estou produzindo, eu estou utilizando capital e trabalho, por exemplo. E, portanto, eu estou gerando lucros e pagando salários. Então, a produção gera renda e a renda é a base do gasto. Então, as contas nacionais são construídas, nós veremos dados detalhados do Brasil sobre isso, a partir desta hipótese, né, de que o consumo, de que o gasto da economia se sustenta numa renda que é gerada no processo produtivo e que o sistema como um todo é um sistema fechado, né? Tudo que se produz, se gera de renda, é gasto em algum lugar. Nesse sentido, um sistema fechado. Não é uma economia nacional necessariamente fechada, né? Nós podemos fazer esse sistema de contas nacionais para economias abertas, mas é um sistema econômico fechado que se autocontém, né? Que os elementos estão contidos dentro do sistema. Alguns números para vocês. Nós estamos trabalhando aqui com os dados do Sistema de Contas Nacionais da ONU. É importante lembrar que a metodologia de cálculo do PIB é da ONU, né, que padronizou isso internacionalmente e que vai atualizando por N razões, por razões metodológicas, pela própria evolução da economia, as formas de contabilização de cálculo do PIB, e isso é incorporado. Os países atualizam e utilizam essas metodologias padronizadamente. Então, o que a ONU faz é pegar os dados nacionais e transforma isso em dólares. Quando isso é transformado em dólares, então o PIB brasileiro que está em reais vai ser transformado em dólares por um certo preço médio do dólar de um certo período, daquele ano. E esse é um valor em dólares correntes, né? Então eu posso comparar o PIB das diversas economias com as suas moedas nacionais, convertendo esses PIBs em dólares a um preço médio da taxa de câmbio naquele ano. E eu posso olhar também por uma outra métrica, que são valores constantes de um determinado ano. O que é isso? É para retirar o efeito das flutuações de preço, no caso as flutuações do dólar.
Então, esta medida que está aqui é em valores constantes a preços de 2015 em dólares. Não é em paridade de poder de compra, que é uma alternativa a mais, que é pegar com preços médios internacionais que nós vamos olhar mais adiante. Então, por essa métrica, o PIB global de 2018 foi de 82 trilhões de dólares a preços constantes de 2015, estimativas da ONU. Como é que se distribui isso do ponto de vista da demanda? 57% consumo, 16% consumo das famílias, 16% consumo dos governos, os investimentos 26%. Notem que se as estatísticas fossem perfeitas, as exportações líquidas seriam nulas, porque por conjunto dos países o que é exportação de uma economia é importação de outra. Porém, nós temos problemas de registros e há um resíduo aqui que é um pouquinho, perto de 1%, seria uma espécie de erro estatístico, poderíamos pensar assim, pelo lado da demanda. Pelo lado da oferta, nós vamos ver a distribuição com base nas macroclassificações setoriais, 4% a produção agropecuária, nós temos a indústria extrativa de transformação e de serviços de utilidade pública com 23%, nós vamos ver a construção 6%, 14% para comércio e serviços, 9% para transportes, armazenagem e comunicação e 44% para um conjunto outro de atividades que não são aquelas demais ali estabelecidas. Tomando-se o ano de 2018, daqui e para a sequência, nós vamos analisar cada um dos principais componentes da demanda e da oferta, olhando as maiores economias do mundo, às vezes a lista das 20 maiores, às vezes a lista das 25 maiores. Neste primeiro caso, nós vamos ver o consumo das famílias. E aqui são as médias decenais. Então, se nós pegarmos a última coluna de 2010, nós vamos observar que o país que tem a maior fatia do consumo final das famílias no mundo é os Estados Unidos, é o maior mercado consumidor. Na média da década de 2010, no caso de 2010 a 2018, de 28,8%. Essa participação relativa vem caindo porque a de outros países vem subindo, particularmente a China, que nos anos 70 tinha uma participação do consumo a despeito de ser o maior país do mundo em termos populacionais, de 1,4%. O Brasil naquele momento tinha 2,3%, ainda na década de 80, 2%, o Brasil 2,6%, já nos anos 90 e nos anos 2000 e 2010, a China passa a ter uma participação maior e segue a lista, os países estão ordenados pelo ranking da década de 2010. Esses 20 maiores países do mundo representam cerca de 80% do consumo global. Então todos os demais países do mundo, centenas de países, em conjunto representam pouco menos de 20% na média de 2010 do consumo e 80% se concentram nas 20 maiores economias liderados pelos Estados Unidos, muito à frente dos demais. Isso é para o consumo. O consumo, a preços constantes dólares de 2010, teve uma marca de perto de 47 trilhões de dólares em 2018. No consumo governamental nós vamos ver informações muito parecidas, com o Brasil situado entre os 10 maiores países do mundo e uma concentração nas 20 maiores economias em termos de gasto, o consumo governamental, gasto governamental, consumo governamental. Esses países em média com um pouco mais de 80% em cada uma das décadas. Na década de 2010, isso chega a quase 82%. Pois bem, os Estados Unidos lideram com 1/5 do consumo governamental global, isso vem em queda e há um crescimento dos demais países, particularmente da China, que representa já 12% em média do consumo global em valores constantes a preços de 2015. O Brasil vem mantendo uma participação relativamente estável, mas em queda, atualmente em 2,9% do consumo global dos governos. Em 2018, os investimentos representaram quase 21 trilhões de dólares a preços de 2015. Lembrando que investimento aqui se refere ao quê? A aquisição de máquinas, equipamentos, a construção de novas fábricas, infraestrutura física e residências para as pessoas morarem e variações de estoque.
Pois bem, aqui se destaca o fato de que a China é o líder global em investimentos nessa década de 2010, deixando os Estados Unidos, que foram, desde que nós temos registros e dados, o país que mais investia do total global no mundo, os Estados Unidos, não necessariamente como proporção do seu PIB, mas na medida em que é o maior PIB do mundo, o volume total de investimento dos Estados Unidos era, com respeito ao total global, o maior, acima de 20%, chegando nos anos 2000 em média um quarto, agora volta um pouco abaixo de 20% e a China atinge esse um quarto. Então, já um tema que nós vamos explorar na segunda parte do nosso curso, que é a ascensão da China e a reação dos Estados Unidos. Uma característica da ascensão chinesa é esse forte acúmulo de capital, que é nesses termos que a literatura trata, né, a ampliação de investimentos. Também chama a atenção o fato de que o Brasil vem declinando em termos dessa participação nos investimentos globais e que a participação brasileira em termos de investimento é menor relativamente à participação do Brasil em termos de consumo, que é muito maior. Uma outra característica que se mantém, tomando a lista dos 20 maiores países em termos de investimento no mundo, é que esses 20 países representam mais de 20%, mais de 80% do investimento, total na média dos anos de 2010. Pelo lado da oferta, a produção agropecuária está sendo distribuída, com a China também liderando essa produção global, com um pouco mais de um quarto em média na década de 2010, seguindo de Índia, Estados Unidos e assim sucessivamente. O Brasil também está no ranking dos 10 maiores produtores agrícolas do mundo, em termos de valor a preços constantes de 2015, e esses países, os 20 maiores, representam cerca de 70%, pouco mais de 70% do total da produção agropecuária global. A produção industrial, incluída aqui a produção da indústria extrativa e a produção de serviços de utilidade pública, tem na China o líder global. Então, pelo lado da demanda, a China lidera investimentos, pelo lado da produção, a sua produção manufatureira e também a produção agrícola, a produção de bens físicos, seguido de Estados Unidos e Japão. O Brasil aparece abaixo na lista e os 20 maiores países, uma vez mais, essa lista de quem está nos 20 maiores pode se alterando, mas o fato é que representam cerca de 80% da produção de bens industriais, tanto da indústria de transformação, máquinas, calçados, alimentos industriais, quanto a indústria extrativa, petróleo, minério, quanto também a parte de serviços de utilidade pública. Quando nós tomamos a produção manufatureira, especificamente da indústria de transformação, nós não temos dados para a China separados, né, porque a indústria manufatureira é um subgrupo que está dentro da indústria em geral. A indústria manufatureira é também chamada de indústria de transformação. Pois bem, olhando este segmento especificamente, que é o maior, né, dentro do conjunto da indústria, um pouco mais de um quarto na média de 2010 da produção industrial é da China. Nós não conseguimos comparar para os anos 70, 80 e 90 porque os dados chineses não estavam desagregados. Mas claramente a China se transformou na grande base produtiva de bens físicos do mundo, sejam eles industriais, sejam eles agrícolas. Dá para se dizer que de cada 100 dólares produzidos no mundo, 25 dólares são na China, ou de cada 4 dólares produzidos no mundo, 1 dólar, né, é produzido na China. E os Estados Unidos, do ponto de vista da produção de bens físicos, vai ficando para trás. A maior parte da produção envolve em serviços. A China não é líder em serviços, mas já é líder na produção de bens. Os Estados Unidos está empatado com o México, é uma economia menor do que a nossa, e a produção industrial brasileira, da indústria da transformação, vem perdendo participação relativa década após década. Isso é um dos fatos estilizados que nós vamos explorar lá na última parte ao tratarmos do Brasil. Então aqui nós observamos o perfil das economias em termos do seu gasto relativo, lembrando sempre, né, a pegarmos as duas economias, as duas maiores economias do mundo hoje, em preços correntes de mercado, a maior do mundo é os Estados Unidos, a segunda maior já é a China. Em termos de paridade de poder de compra, que é a preços médios internacionais, nós vamos ver essas estatísticas mais adiante, vamos observar que a China já é maior do que os Estados Unidos. Pois bem, essas economias têm perfis distintos. A economia dos Estados Unidos fortemente baseada no consumo, ao passo que a economia
chinesa baseada em investimentos. Aqui vocês veem o perfil das demais economias. A economia brasileira tem um perfil mais próximo da economia estadunidense. Vemos também que países de alta renda, alto IDH, os líderes IDH no mundo, apresentam um consumo governamental mais elevado, por exemplo, do que Estados Unidos ou do que a China. Isso reflete o estado de bem-estar social desses países, os investimentos públicos em educação, sistemas universais de educação, saúde, seguridade social, proteção aos idosos. Tudo isso envolve um volume de gastos, né, com bens e serviços finais que se expressa como proporção do PIB. Então, há uma redução do consumo privado e um aumento do consumo público. Notem que esses países não investem menos, investem até mais em média do que o próprio Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, e tem um outro padrão de não acesso público universal a estes bens em todos os níveis, diferentemente dos países com IDH maior. Então, ao compararmos Suécia, Noruega, Dinamarca, por exemplo, com os Estados Unidos, notamos que existe uma diferença na conformação do que é o consumo privado frente ao consumo governamental, com peso maior do consumo governamental frente ao privado, e investimentos maiores nos países escandinavos do que nos Estados Unidos, para que fiquemos em um exemplo. Depois de nós trabalharmos essas mensurações, vocês terem essa noção, a pergunta de por que o PIB flutua no curto prazo passa por análise das flutuações ou da demanda ou da oferta. Se uma oferta está dada, se não há nenhum choque exógeno não econômico, as flutuações frente a uma certa tendência tem a ver com flutuações da demanda, o que nos leva sempre a analisar como é que os agentes econômicos estão gastando, se essa flutuação é resultado de alguma coisa que está acontecendo no gasto privado, né, das famílias, ou nos investimentos, ou no gasto dos governos, ou na interação com o resto do mundo. Então a análise da conjuntura passa pela observação, né, dos condicionantes desses distintos perfis de gasto. Como em equilíbrio macroeconômico a oferta agregada é igual à demanda agregada, por definição, o que não significa dizer que a economia tem pleno emprego, as flutuações da demanda tem a ver com flutuações ou de choques exógenos da oferta ou de flutuações especificamente da demanda. Até porque só vai haver produção se alguém estiver gastando. Se essa coisa se essas duas variáveis não se encaixam, tem um acúmulo de estoques, que é uma variável que vai aparecer lá em investimentos. Então, se aquele pátio das montadoras cheios de automóveis que não foram vendidos, aquilo ali é um estoque indesejado que as empresas estão acumulando e que vai ficar registrado como investimento em um determinado período. Então, a produção e o gasto se igualam, né, digamos assim, contabilmente se igualam, o que não significa dizer que macroeconomicamente sempre a situação seja positiva. E as flutuações no nível de atividades têm a ver com choques de oferta ou choques de demanda. Os choques de demanda, as flutuações de demanda são mais usuais do que os choques de oferta, que tem a ver com fatores não econômicos, como guerras, mudanças climáticas. Mais do que choques de oferta, são choques exógenos, no sentido de choques não estritamente produzidos pela dinâmica econômica. O gasto das famílias, que é o maior componente do gasto, depende das rendas, as rendas do trabalho, das rendas financeiras, pela propriedade de ativos financeiros, e por vezes também parte dessas rendas financeiras tem a ver com os planos de aposentadoria. As pessoas poupam parte da sua renda para poder gastar mais no futuro. Então tem uma dinâmica intertemporal de consumo que os modelos levam em conta. Também existem pagamentos de transferências. Transferências são pagamentos recebidos sem uma prestação corrente de um bem ou pela venda de um bem ou serviço, pela prestação de um serviço, a venda do trabalho. A aposentadoria é uma transferência. Seguros sociais são transferências, seguro-desemprego são transferências, gastos discricionários do governo com políticas redistributivas diversas, né? A Bolsa Família é um exemplo de uma transferência de renda, e assim sucessivamente, é uma outra fonte. Uma terceira fonte importante é o crédito. Então a análise da conjuntura envolve perceber como é que estão a evolução da renda, né? A renda agregada envolve o volume de emprego e envolve a remuneração média. Envolve perceber o efeito financeiro do crescimento ou não das rendas financeiras, essas transferências diversas e a situação do mercado creditício. Às vezes esses vetores vão no sentido de expansão e às vezes no sentido de contração. O gasto das famílias é mais estável e previsível do que os gastos das empresas, porque as empresas gastam
adquirindo bens e serviços para produzir mais no futuro, na expectativa de um crescimento de lucros ali adiante. E, portanto, precisam se tornar ilíquidas, precisam se endividar para construir novas fábricas, para expandir a capacidade produtiva. Eu preciso ou usar o capital que eu acumulei, ou me endividar, conseguir novos sócios. Então isso é uma aposta contra um futuro incerto, né, e que depende de uma expectativa de que esse futuro será melhor do que hoje. Essa expectativa ela se funda no comportamento estável da economia, se funda em instituições mais sólidas, se funda em políticas governamentais mais previsíveis e numa dinâmica que se retroalimenta de que há otimismo que se sanciona por uma trajetória de expansão. Países mais instáveis em todos os aspectos institucionais e econômicos tendem a criar um ambiente mais complexo para o investimento. Então, um ambiente de instabilidade política e econômica tende a afastar investimentos, a tornar esse investimento mais truncado e mais caro. Já países que estabilizam esses horizontes, que têm a possibilidade de criar uma visão de futuro superior para os tomadores de decisão, esses países, em geral, logram sucesso em termos de ampliação de investimentos, que são apostas contra um futuro incerto. É importante lembrar que, do ponto de vista da dinâmica macroeconômica, quando as famílias decidem poupar, ou seja, elas decidem não gastar hoje para poder gastar mais no futuro, há um vazamento de gastos. Então tem uma parcela de gastos com a aquisição de bens e serviços que deixa de acontecer. Se esses recursos não voltam para a economia pode se ver numa situação de um desequilíbrio muito grande. É o que o Keynes observou, né, no paradoxo da parcimônia. Quanto mais os indivíduos racionalmente procuram se proteger de um futuro incerto, ampliando a sua liquidez, não gastando, mais a economia afunda num quadro depressivo, salvo esse recurso seja reinjetado na economia na forma de investimentos. É claro que num quadro de recessão, e a recessão mais ampla e prolongada é uma depressão, o que vai levar os investidores privados a ampliar a capacidade produtiva se eles não são capazes nem de vender aquilo que eles produzem hoje. Por isso que o Keynes e economistas diversos defendem que nessas circunstâncias o investimento público possa funcionar como um piso do gasto a reanimar o setor privado. Esse é o debate atual. Se vocês forem observar, desde a crise financeira global e agora com a pandemia, se o Estado deve ou não ampliar os investimentos produtivos, que inclusive geram potencial maior de crescimento no futuro para as economias, né, com uma nova infraestrutura, com tecnologias mais eficientes, isso poderia dinamizar o setor privado também. Bom, esse é um debate polêmico, nós vamos estar tocando nele permanentemente, mas aqui a ideia é só lembrar que o aumento da poupança das famílias cria um problema caso esse recurso não volte para a economia. E aí entra um componente fundamental que é a intermediação financeira. A intermediação financeira envolve atores públicos e privados. O Estado regula a moeda, e a estabilidade monetária é importante, regula o funcionamento dos mercados financeiros para evitar crises, e eu tenho, de um lado, agentes econômicos que podem ser famílias, empresas e governos, e famílias, empresas e governos do resto do mundo, que têm recursos líquidos sobrando, ou seja, que têm mais renda do que disposição de gasto. No outro lado, também existem famílias, empresas e governos, no país e fora do país, em economias abertas, que desejam gastar mais do que tem de renda corrente. Então, o núcleo, digamos, da dinâmica de funcionamento das oscilações no capitalismo tem a ver com como esse dinheiro que está sobrando de um lado vai para o outro lado. Às vezes, no meio do caminho, alguma coisa ruim acontece. Por exemplo, os bancos decidem não emprestar porque acham que os tomadores não vão ter condições de pagar de volta. Então os bancos estão pessimistas com a capacidade de pagamento, ou eles estão excessivamente otimistas e emprestam mais do que deveriam em termos da qualidade da retomada do crédito. O sistema financeiro funciona ou de forma direta, o dinheiro sai diretamente de quem o tem para quem precisa, isso basicamente é mercado de capitais, ou por meio de bancos. Então financiamento direto ou financiamento indireto. Então, a análise das flutuações econômicas passa por entender como é que se dá a intermediação financeira, se esse processo está acontecendo de forma fluida ou com algum tipo de problema,
Quase todas as crises financeiras têm um elemento acelerador interno aos sistemas financeiros. Quando os bancos emprestam demais ou emprestam de menos, isso acaba produzindo ritmos de aceleração do crescimento ou de contração do crescimento. E isso só se pode aprofundar com um estudo detalhado dos modelos macroeconômicos. O que nós não teremos espaço aqui, a nossa opção é tratar desses aspectos analisando a conjuntura, que é o foco do curso que vocês estão tendo.